Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e na aula de hoje eu trago para vocês esse belíssimo tapete, super gostoso de ser confeccionado e super fácil também. Já vou iniciar a nossa aulinha trazendo várias dicas para vocês de medidas. Você pode usar aqui também sobrinhas de fio que você tem parada aí em casa. Pode fazer aí também uma composição de um belíssimo jogo de cozinha. É só fazer uma peça maior, como uma passadeira, e 2 tapetinhos menores. Aqui na videoaula nós vamos acompanhar juntinho essa medida aqui, que é o tapete menor, mas é super fácil você fazer a passadeira e compor um belíssimo jogo de cozinha. Lembrando que você pode fazer na cor de sua preferência e, como eu citei, pode usar aquelas sobrinhas de fio, que é bem bacana também. Essa peça ficou medindo 88 centímetros de comprimento e 57 centímetros de largura. E lembrando sempre vocês aqui que pode ter uma pequena alteração nessa medida, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. Bom, e os materiais que nós vamos utilizar aqui nesta peça são 400 gramas do Barroco Max Color da Círculo Fio 6, lembrando que você pode trabalhar com o fio de sua preferência e pode também trabalhar no fio 8, que fica bacana. Esse novelo aqui, como eu citei, então, contém 400 gramas, nós vamos usar ele todo, sobra bem pouquinho, e essa cor aqui é 7727. Aí, eu vou usar também 200 gramas do Barroco Max Color da Círculo, também fio 6, e esse vermelho aqui que eu escolhi é o 3402. Desse novelo, gente, apenas 200 gramas. Esse aqui, ó, foi o que sobrou do meu novelo de 400 gramas, tá? E o meu tapetinho já está pronto. Vamos precisar também de uma agulha para crochê 3,5 mm, eu uso sempre essa daqui de 2 pontas, da Círculo, e uma tesourinha para os nossos arremates. E cola pano da Círculo para os arremates finais também, tá? Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link está passando aqui na telinha para vocês e consta também na descrição do vídeo. É só clicar, vai direto. Bom, e os cheirinhos que eu uso aqui para perfumar as minhas peças, gente, cada cantinho aqui da minha casa são as águas perfumadas para tecidos da Balacobaco Aromas. Essa fragrância aqui é vento, tem outras deliciosas também. Então, vale a pena você conhecer para mandar, olha, essas peças lindas perfumada aí para suas clientes. E olha que bacana, vocês têm cupom de desconto que está passando aqui na telinha para vocês. Eles entregam para todo o Brasil. E o link do site consta na descrição do vídeo. É só você clicar, já vai direto também fazer suas comprinhas. Bom, antes de iniciar a nossa videoaula, deixa eu mostrar para vocês que eu já iniciei aqui outra peça, a qual eu vou fazer com sobrinhas de fio. Sabe essas sobrinhas que a gente vai deixando guardado dentro de uma caixinha, aí num cantinho da nossa casa? Então, vocês podem pegar todas essas sobras agora, assim você já inicia a videoaula usando essas sobrinhas. Você vai ver que o resultado vai ser surpreendente, vai dar aí um belíssimo tapete também. Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui a nossa videoaula. Antes de iniciar a nossa aulinha de hoje, eu quero pedir para você que é novo e ainda não conhece todos os meus trabalhos aqui postados, a se inscrever aí embaixo, porque toda semana tem uma aulinha nova aqui no canal. E você que já conhece os meus trabalhos, estão sempre aqui comigo, não esquece de deixar aquele joinha que me ajuda bastante, tá bom? E vou deixar também o link das minhas redes sociais para você acompanhar mais de pertinho. Nós vamos iniciar aqui com uma laçadinha inicial. Feito isso, nós vamos trabalhar aqui 73 correntinhas. Gente, trabalha essas correntinhas, olha, moderadamente, nem muito apertada e nem muito soltinha. Eu estou com a agulha 3,5. Caso você não consiga fazer isso, você pode usar uma agulha maior, tipo de 4 milímetros, para iniciar esse cordão aqui de 73 correntinhas. Quando você começar a trabalhar os pontos altos, você muda novamente para a agulha de 3,5. Assim, o seu cordão vai ficar mais soltinho aqui, tá bom? Por que que eu tô dando essa dica aqui no início? Para que seu trabalho não fique bem estreitinho aqui no começo e depois, no decorrer das outras carreiras, ele vai se abrindo. Então, ele fica bem apertadinho aqui e depois mais soltinho. Então, esse cordão de correntinha, ele deve seguir o mesmo padrão das outras carreiras, tá joia? Então, eu vou seguir aqui, confeccionando 73 correntes e já volto aqui com vocês.
71, 72, 73 correntinhas trabalhadas. E já quero trazer a primeira dica para você que quer fazer em outras medidas. Bom, pessoal, a dica que eu vou trazer para vocês aqui é a seguinte: se você quiser o seu tapetinho mais largo, você vai acrescentar a partir de agora, sempre de 4 em 4 correntinhas. A cada 4 correntinhas acrescentadas, você vai ter um bloquinho desse aqui a mais na sua peça. Assim, você vai ter a sua peça mais larga. No comprimento, é só você ir adicionando mais carreiras e vai ficando mais comprido. Então, você pode fazer aqui um jogo americano, capa para almofada, enfim. Para fazer menor, é só diminuir de 4 em 4 correntinhas também, ok? Você faz o cordão, quando chegar na medida, olha, tá bacana para um jogo americano. Aí, você dá continuidade ao trabalho, seguindo a videoaula normalmente. Então, para acrescentar, sempre de 4 em 4 a mais. Para diminuir, também vai diminuir de 4 em 4. Aqui, no caso, você já pode ter uma base. Esse bico de acabamento que eu coloquei na minha peça, ele tem 10 centímetros, contando as duas laterais. 5 aqui e 5 aqui. Lembrando também que você pode adaptar o bico de acabamento que mais te agrada aí, se você tem mais experiência no crochê. Bom, passado então todas as informações para você fazer o seu tapetinho mais largo, você pode fazer outras peças e já iniciar a partir daqui, tá? Com as dicas que eu trouxe. Feito isso, acrescentou ou não, o procedimento segue igual para todas as medidas. Nós vamos laçar o fio, vamos pular 3 correntinhas já trabalhadas, não conta essa laçadinha da agulha, as que já foram trabalhadas, 1, 2, 3... Lacei o fio, vem na 4ª correntinha, pego só nessa alcinha de cima e faço um pontinho alto. Então, eu já tenho aqui 2 pontos altos, as 3 correntinhas que eu deixei para trás e o ponto que eu acabei de fazer, 2 pontos. Laço, vem na próxima correntinha, um ponto alto. Eu já tenho aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos, tá? É esses bloquinhos, se você acrescentou, você vai ficar com mais bloquinhos como esse, se você diminuiu, você vai ficar com menos. Feito o nosso primeiro bloquinho, uma corrente, laço, pulo uma correntinha de base, venho na próxima, pego só na alcinha de cima, um ponto alto, laço, venho na próxima, o segundo, e na próxima, o terceiro. Já tenho aqui meu segundo bloquinho, sempre com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, venho na próxima, meu primeiro ponto alto. Na próxima, o segundo. E na próxima, o terceiro. Uma corrente, pulo um ponto e sigo repetindo. Já tenho 3 bloquinhos, eu vou adiantar aqui a carreira e já volto com vocês. Bom, aqui já estou finalizando meus últimos bloquinhos, uma corrente, me sobraram aqui, gente, olha, 4 correntinhas. Eu vou pular uma e vou trabalhar ponto sobre ponto na restante. Que são uma, na próxima, o segundo ponto alto, e aqui sobre a última correntinha, o terceiro ponto alto do meu último bloquinho. Então, para quem iniciou com a mesma quantidade de correntinhas que eu, dá um total de 18 bloquinhos aqui, tá? Se você acrescentou, vai ficar com mais, se diminuiu, vai ficar com menos. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, e sempre que for iniciar a próxima carreira, eu sempre vou subir 2 correntinhas, para que meu trabalho siga bem retinho nas 2 laterais. Então, eu subo 2 correntes, viro o meu trabalho e vou sobrepor ponto sobre ponto nos 2 seguintes. As 2 correntinhas faz a vez do primeiro ponto, que está sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Então, eu venho no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Na segunda carreira, super fácil, olha, vai ficar bloquinho sobre bloquinho. Uma corrente, próximo bloquinho, ponto sobre ponto. São 3 pontos altos, 2 e 3. Uma corrente de intervalo, venho para o próximo bloquinho, ponto sobre ponto, até o final. Vou adiantar minha carreirinha e já volto. Bom, aqui já estou chegando no finalzinho da minha carreira, fiz aqui meu penúltimo bloquinho, uma correntinha de intervalo, sempre, tá, gente? Sempre uma correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro. Vou fazer meu último bloquinho, ponto sobre ponto. Aqui no primeiro, um pontinho, no segundo. E o terceiro e último ponto é bem no pezinho daquelas 3 correntinhas lá da curva. Lembra que a gente deixou 3 correntinhas e pegou com ponto alto na 4ª? Então, as 3 correntinhas. Eu venho bem no pezinho da terceira correntinha, olha,
e faço o meu último ponto alto da carreira. Ficando dessa forma. Nosso trabalho vai seguir bem retinho aqui no início e nas duas laterais, tá bom? No início e no final. Feito isso, nós vamos trocar de cor. Antes que a gente prossiga, eu vou já explicar. Muita gente vai me perguntar, posso trabalhar tudo de uma cor só? Porque já me perguntaram aqui enquanto eu estava fazendo o meu tapete. Eu falei, então eu vou passar essa informação, porque vai ter essa pergunta. Você pode fazer tudo de uma cor só, mas o encanto desse trabalho está na troca de cores, tá? Mas nada impede que você trabalhe tudo de uma cor só e não precise ficar cortando o fio. Segue já com esse mesmo fio a próxima explicação. Eu vou cortar, deixo uma pequena sobrinha. Feito isso, gente, toda carreira, a cada 2 carreiras, eu faço dessa forma. Passo por dentro da laçadinha, puxo e aperto. Feito isso, já tá um nó aqui. Eu venho aqui, ó, passo por dentro desse ponto, essa sobrinha. Pelo segundo ponto, levo pra lá. E no próximo ponto, eu trago ele aqui pra frente. E deixo. Eu vou entrar agora com a outra cor de fio. Bom, aqui com a outra cor, com a cor escolhida aí por você, eu vou vir aqui, olha, onde eu acabei de fazer o meu arremate e passei os fiozinhos, tá vendo? Então, eu venho já nesse primeiro pontinho, vou prender o meu fio da outra cor, também eu dou um nozinho, olha, entro aqui no pontinho, deixo uma pequena sobrinha e dou um nozinho, bem apertado. A cada 2 carreiras, sempre nós vamos fazer esse mesmo procedimento, tá? Posiciona o fio para você começar a trabalhar, entra no mesmo pontinho onde você prendeu, busca o fiozinho e sobe 2 correntinhas, 1, 2. Laça o fio, vem no próximo ponto e repare que aquele fiozinho que eu passei aqui por dentro, ele está aqui. Então, eu procuro pegar bem por baixo dele, olha, para prender ele junto com o meu ponto, o meu segundo ponto alto. E no próximo pontinho, o terceiro ponto alto. Assim, eu prendi todos os fios que eu deixei ali para trás. Aí, agora, eu só corto essas sobrinhas aqui, olha, e pingo cola. Então, por todo o meu trabalho, eu venho fazendo dessa forma, porque são muitos arremates. Eu não deixo tudo para o final. Eu só não vou pingar a cola aqui agora, porque eu estou trabalhando e a cola tem um tempinho de secagem. Mas eu corto aqui bem rente e dou um pinguinho de cola bem aqui na pontinha, tá? Como eu estou gravando, eu não vou fazer isso agora. Feito isso, toda vez que você for trocar a cor, gente, o procedimento aqui muda um pouquinho, tá? Vocês já vão observar. Sempre no nosso trabalho, até o final, até a gente, antes de chegar no bico de acabamento, sempre vai ser bloquinho de 3 pontos altos aqui no início e bloquinho de 3 pontos altos aqui no final. Sempre, não muda. Portanto, eu já fiz o bloquinho de 3 pontos altos aqui no início. Faço uma corrente, laço o fio, vem no próximo bloquinho, aqui eu faço um pontinho alto, no primeiro ponto. Feito isso, uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Agora, nós vamos começar a fazer nossos pontos altos alongados, certo? Laço o fio, eu venho aqui na carreira anterior, olha, nesse espacinho de correntinha da carreira anterior, passo por dentro do espaço, olha só, busco o meu fio e dou aquela leve alongada até o ponto chegar nessa direção aqui desta carreira. Não precisa ficar na altura do ponto ainda. Eu dou uma alongadinha, laço o fio, passo por dentro de uma cordinha, laço, passo por dentro das 2 e laço as outras 2. Esse é o ponto alto alongado. Laço, vem no próximo bloquinho, somente no primeiro ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto, e já estamos iniciando novamente nosso próximo bloquinho. Um ponto alto, laço, vou lá na carreira de baixo, passo por dentro dessa laçadinha aqui, busco o meu fio, dou uma leve alongada, busco o fio, passo por uma cordinha, laço, passo por dentro das 2 cordinhas, laço as outras 2, ponto alto alongado. Laço, vem no próximo bloquinho, no primeiro, um ponto alto. Então, eu já fiz meu segundo bloquinho e é isso que vai dando encanto aqui na nossa peça. Se você tem um ponto muito apertadinho, eu sugiro que você trabalhe esses pontinhos um pouco mais folgadinho, tá? Porque senão o seu trabalho vai repuxar aqui.
aí vai ficando meio que desigual, aqui mais largo, aqui mais apertado, entendeu? Você tem que ir moderando o seu ponto para que seu trabalho siga bem retinho e fica perfeito. Feito isso, vamos repetir mais uma vez. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um alto, já iniciando o próximo bloquinho. Laço, vou lá naquele intervalinho lá embaixo da carreira anterior, busco meu fio, dou uma leve alongada. Laço, passo por uma laçadinha, laço, passo por dentro das duas, laço as outras duas. Venho aqui no primeiro ponto do próximo bloquinho, um ponto alto. E vamos seguir assim, até o finalzinho. Lá no penúltimo bloquinho, que deve ser assim, olha, exatamente como nós iniciamos, e o bloquinho de 3 pontos, como eu citei. Vamos lá, eu vou fazer mais uma vezinha. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um alto. Lá naquele intervalinho da carreira anterior, ponto alto alongado. Dou uma alongadinha, laço, passo por uma cordinha, eu fico aqui, ó, com 3 laçadinhas na agulha. Laço, passo por dentro de duas, fiquei com duas. Laço, passo por dentro das outras duas. E aqui no primeiro ponto do próximo bloquinho, um alto. Uma corrente e sigo até o final. Bom, aqui já estou chegando no finalzinho da minha carreira, tem aqui um bloquinho completo, uma corrente, pulei um ponto, um alto. Vou fazer o ponto alto alongado, sempre voltando lá na carreira anterior, no espaço da carreira anterior. Dando aquela alongadinha, puxa uma cordinha, laça, puxa duas, laça, puxa duas. Aqui no próximo bloquinho, no primeiro, um alto, e agora a gente deve fazer exatamente como nós iniciamos, olha. Depois do bloquinho, uma corrente, pulo um ponto, apenas um pontinho alto. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto, no próximo, apenas um pontinho alto, ficando igual o início. Toda vez tem que finalizar assim como iniciou. Uma corrente, me restou os 3 bloquinhos. Como eu citei, sempre vai iniciar com 3 pontos e vai finalizar com um bloquinho de 3 pontos também. Então, ponto sobre ponto, e o último ponto sempre bem no pezinho da segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 no início de cada carreira. O último ponto. E serão sempre 2 carreiras com cada cor. Repare, fizemos 2 aqui no bege, ou a cor escolhida por você. Já fiz uma no vermelho e vou fazer mais uma agora. Olha como que é a próxima. 2 correntes para iniciar, vira o trabalho. Vamos manter a mesma sequência de pontos da carreira anterior. Portanto, uma você faz normal com ponto alto alongado e a outra você só repete exatamente igual, mas sem o ponto alto alongado. Portanto, as 2 correntes faz a vez do primeiro, que está sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Eu venho no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Uma corrente, ponto sobre ponto, ficando igual à carreira anterior. Uma corrente, bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto, ficando igual à carreira anterior, só muda que não tem o ponto alto alongado. Uma corrente, passa para o próximo bloquinho, ponto sobre ponto, bloquinho de 3 pontos altos, ficando igual à carreira anterior. Novamente, uma corrente, próximo bloquinho, ponto sobre ponto. Só isso, gente, repete a carreira anterior. Ok? Vou adiantar a minha e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, fiz aqui meu último bloquinho, uma corrente, ponto sobre ponto, exatamente igual, uma corrente e os últimos 3 pontos aqui, olha, da lateral, ponto sobre ponto, aqui o segundo, e sempre lembrando, tá? O último ponto bem no pezinho da segunda correntinha, pois eu estou subindo 2, mas tem gente que prefere subir 3. Eu prefiro subir 2 para que meu trabalho fique bem retinho em toda a lateral. Aqui já dá para notar, olha, que ele vai seguindo bem retinho, tá? Bom, já fiz, então, 2 carreiras com a mesma cor, vou cortar o fio novamente. Então, eu deixo sempre uma pequena sobrinha, porque se você for cortar e deixar sempre grande aqui, pode faltar fio para você aí na frente. Então, eu dou um nozinho e aquele mesmo procedimento. Eu passo aqui no ponto, no primeiro, levo ele lá pra frente no segundo ponto e retorno ele aqui pra trás no próximo. Feito isso, eu já vou entrar com a outra cor novamente. E novamente aquele mesmo procedimento. Eu venho aqui sobre o primeiro pontinho, vou entrar com a outra cor,
Dou um nozinho, deixando uma pequena sobrinha também, pra mim ir trabalhando sobre essa sobrinha, e depois é só cortar e pingar cola. Entro no mesmo pontinho e subo 2 correntes. 1 e 2. Faço aqui meu bloquinho completo, os outros 2 pontos, olha, porque as 2 correntinhas faz a vez do primeiro. Aqui eu sempre procuro pegar o fiozinho que eu passei por dentro do ponto, pra prender ele junto. O segundo ponto, e no próximo, o terceiro. Feito isso, eu já fiz aqui meu bloquinho de 3 pontos altos da lateral. Nossa carreira agora, ela é igual às primeiras, o que muda é que vamos ter o ponto alto alongado. Ela, assim, bloquinho sobre bloquinho, essas duas, somente aqui no início e lá no final. Lá no final, a gente deve finalizar exatamente igual iniciou. Portanto, agora, uma corrente, laço o fio, venho aqui nesse pontinho da carreira anterior e faço um ponto alto. Agora, no intervalo, eu faço o ponto alto alongado e sempre volto lá na carreira anterior. Então, eu laço, volto lá na carreira de baixo, entro no espacinho, o ponto alto alongado. Dou aquela alongadinha, passo por uma cordinha, fiquei com 3 cordinhas. Laço, passo por dentro de 2, laço as outras 2. Ponto alto alongado. Vem no próximo bloquinho, sobrou primeiro um alto. Então, agora, a gente não muda. É a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Só muda o lugar onde a gente faz o bloquinho. No vermelho, sempre vai ficar pra cá, olha. E o beijinho, ou que seja a cor que você escolheu, sempre pra cá, entendeu? Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. E agora, no intervalo, o ponto alto alongado. Vou lá na carreira de baixo, a anterior, dou aquela alongadinha, passo por uma cordinha, passo por 2 e passo pelas outras 2. Próximo bloquinho, no primeiro, um pontinho alto. Olha, vamos trabalhando o mesmo procedimento, só mudamos a cor. Uma corrente, vou fazer mais uma vez. Pulo um ponto, no próximo, um alto. Laço, vem lá no intervalo da carreira anterior, dou aquela alongada, ponto alto, alongado. Passo por uma cordinha, laço, passo por 2, laço, passo por 2. Laço, vem no primeiro pontinho do próximo bloquinho, um alto. Uma corrente, pulo um ponto e repete tudo novamente. Então, eu vou adiantar e já volto aqui com vocês. Bom, aqui já estou finalizando a minha carreira e lembrando que você sempre deve finalizar aqui, olha, exatamente como você iniciou. Então, aqui a gente iniciou com um bloquinho de 3 pontos altos e já iniciamos o primeiro bloquinho com o ponto alto alongado. Então, aqui eu estou finalizando o último bloquinho com o ponto alto alongado, olha. Laço, vem no próximo pontinho aqui, eu tenho só um pontinho, um ponto alto. Então, eu fiz meu último bloquinho com um ponto alto alongado. Uma corrente e me resta apenas os 3 pontos da lateral. Ponto sobre ponto, e lembrando mais uma vez que o último pontinho é sobre a segunda correntinha. Aqui, meu terceiro, vem bem no pezinho da segunda, um pontinho alto. Agora, gente, nós vamos repetir essa carreira novamente, tá? Então, para isso, nós vamos subir 2 correntes, como sempre eu venho citando, viro o trabalho e vamos repetir a carreira anterior. É sempre assim, você vai fazer uma carreira fazendo ponto alto alongado, sempre, e a próxima você repete tudo novamente, só não tem o ponto alto alongado. Então, eu já fiz um pontinho, que são as 2 correntes, eu venho no próximo segundo e no próximo terceiro. Uma corrente de intervalo. E aqui, ponto sobre ponto, ficando com bloquinho de 3 pontos altos. Como eu disse, só muda que não tem o ponto alto alongado, tá? E aqui o terceiro pontinho. Ficando bloquinho sobre bloquinho. Uma corrente, repete até o final, bloquinho sobre bloquinho. Finalizando mais uma carreira, meu último bloquinho, penúltimo, aliás, perdão, uma corrente, e agora sim, meu último bloquinho, que são os 3 pontos da minha lateral. Ponto sobre ponto, e mais uma vez, lembrando, o último pontinho, gente, ali na segunda correntinha, tá? Porque senão seu trabalho vai seguir no torto, olha, bem no pezinho da segunda correntinha. O último pontinho da carreira. Certo? Então, eu já fiz aqui, ó, 2 carreiras com a mesma cor novamente. É sempre assim, 2 com cada cor. Vou cortar, deixar a sobrinha, aquele mesmo procedimento. Dou um nozinho,
Passo o fiozinho pra frente, pra trás, pra frente e entro com a outra cor. Bom, já prendi meu fio aqui, já estou finalizando os 3 pontinhos aqui da lateral. Mesmo procedimento que fizemos nas carreiras anteriores, tá? Agora, o que eu quero que vocês observem aqui? Feito isso, sempre, né, como eu citei, vai ter um bloquinho de 3 pontos aqui no início e um bloquinho de 3 pontos aqui no final, nas duas laterais. Você vai olhar lá nas carreiras que você fez essa mesma cor, tá? É só você repetir. Ai, Edilene, eu não tô trocando de cor, eu tô indo tudo com uma cor só. É só você olhar na carreira onde você fez o ponto alto sozinho aqui e repetir igual. Repare que na cor bege não tem um ponto alto sozinho igual aqui, ó. A gente já inicia com um bloquinho com um ponto alto alongado. Diferente dessas aqui que a gente já inicia com um pontinho alto. Então, tem esse diferencial para você poder se guiar aí, tá? Então, feito aqui esse grupinho, uma corrente, eu vou olhar lá na minha carreira onde eu fiz nessa cor vermelha. O que que eu fiz? Eu pulei o intervalo e já fiz um pontinho alto sobre o primeiro do bloquinho. Uma corrente, eu vou pular o intervalo, um pontinho alto sobre o primeiro do bloquinho. Nós vamos repetir a carreira novamente, é repetição. Depois, vamos repetir essa novamente e assim por diante. Então, eu já fiz o pontinho, agora é uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. Olho lá, agora é o ponto alto alongado e depois um pontinho alto sobre o primeiro ponto. Ponto alto alongado, no intervalo, eu vou lá no intervalo da carreira anterior. Sempre na carreira anterior. Dou aquela alongadinha, passo por uma cordinha, laço, passo por duas, laço as outras duas. Próximo pontinho aqui, ó, o primeiro do bloquinho, um pontinho alto. Reparem que fica na mesma direção. Quando você entrar com a outra cor, você vai fazer tudo isso daqui novamente. É só olhar aqui e fazer. Ele vai ficar na mesma direção que esse aqui, na outra cor, tá? Então, essa cor vai ficando sempre na mesma direção e essa daqui sempre na mesma direção. Portanto, eu já fiz o primeiro bloquinho aqui, olha, com o ponto alto alongado. Agora, é só ir repetindo. Você vai olhando aqui e repetindo lá. Uma corrente, pula um ponto no próximo, um alto. No intervalo, e vai lá na carreira anterior, alonga o fio, passa por uma cordinha, passa pelas duas, as outras duas. E ponto sobre ponto aqui no primeiro. Uma corrente e repete o mesmo procedimento até o final. Vou adiantar mais essa carreirinha e volto trazendo mais dicas aqui para vocês. Finalizando mais uma carreirinha aqui, ponto alto alongado e aqui sobre o primeiro ponto, um alto. Meu último bloquinho. E lembrando sempre, gente, que devemos finalizar assim como iniciamos. Olha, depois do bloquinho uma corrente, um pontinho alto, uma corrente, pulo o espaço e o bloquinho de 3 pontos. Então, uma corrente é só olhar lá. Pulo um ponto, no próximo apenas um pontinho alto. Uma corrente e aqui bloquinho de 3 pontos altos para finalizar. Finalizando aqui, agora a próxima carreira, repete o mesmo procedimento, só não o ponto alto alongado, assim como repetimos aqui. Então, duas correntes, viro o trabalho, ponto sobre ponto, completando aqui meu bloquinho de 3 pontos, lembrando sempre que as duas correntes estão sempre sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Fiz o segundo e aqui o terceiro. Uma corrente, aqui só um pontinho alto, eu repito, só um pontinho alto. Uma corrente, aqui bloquinho de 3 pontos. Então, eu repito o bloquinho de 3 pontos, sendo ponto sobre ponto. Uma corrente e repete os demais. Bom, pessoal, agora ficou super fácil, é só repetição. Eu já finalizei a carreirinha vermelha, olha, e finalizei exatamente como na carreira anterior. Aquele pontinho sozinho aqui, uma corrente e os 3 pontos da lateral, tá? E aqui ponto sobre ponto. Se repetem as carreiras. Agora, você vai olhar lá nas carreiras anteriores, onde você fez essa cor, aonde que não inicia aqui, ó, com um pontinho sozinho, já inicia com um bloquinho, com um ponto alto alongado. É só ir olhando lá e repetindo. Vai fazer por 2 carreiras, vai fazer essa e a outra, repetindo a mesma sequência de pontos. Troca novamente a cor, vai olhar aqui nessa carreira o que foi feito e vai repetindo. Assim, seu trabalho vai criando forma, vai crescendo no comprimento. Então, aqui uma corrente, olha lá, eu pulei o espaço, no próximo um ponto alto. Eu vou pular o espaço e no próximo, que é só esse pontinho sozinho, olha, um pontinho alto. Que já é o primeiro do meu bloquinho com o ponto alto alongado.
Na sequência, o ponto alto alongado. Laço, vou lá na carreira anterior no espacinho, busco o fio, dou aquela alongadinha, passo por uma cordinha, passo pelas duas e as outras duas. E aqui já no bloquinho à frente, no primeiro, um pontinho alto. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto com um ponto alto alongado exatamente igual aqui. É só olhar e repetir. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto. No intervalo já é o ponto alto alongado, então eu vou lá na carreira de baixo, alongo, passo por uma cordinha, agora eu passo por duas e duas. Ponto alto já no primeiro ponto do seguinte bloquinho, uma corrente e repete. Vai olhando lá nas carreiras anteriores e vai repetindo. Vai repetir a próxima carreira exatamente igual essa daqui, ó, ponto sobre ponto, exatamente igual, só não tem o ponto alto alongado. Troca de cor, mesmo procedimento, é só voltar o vídeo, gente, e tirar qualquer dúvida que você tiver. Vai seguindo com duas correntinhas para o seu trabalho seguir bem retinho, olha que bacana, fica bem retinho nas duas laterais, olha só. Vai seguindo todas as dicas que eu dei. Troca de agulha, não desista no primeiro obstáculo, talvez seu pontinho seja muito larguinho, é um trabalho bonito. Então, você troca a agulha, usa uma numeração menor ou maior se precisar. Troca de fio, enfim, usa um fio mais fino ou um fio mais grosso. Não desista no primeiro obstáculo, você vai conseguir. E eu quero ver fotinha desse trabalho seu lá nas redes sociais, no nosso grupo de crochê. Se postar, me marca. Então, eu vou adiantar o meu e já volto mostrando por quantas carreiras eu trabalhei. A contar dessas aqui, ó, desde as duas primeiras, tá? Eu vou contar nesse cantinho aqui, que fica bem mais fácil. Então, eu vou adiantar e já venho aqui trazendo mais dicas e pra gente finalizar juntinho esse lindo trabalho. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Deixa eu passar pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz. A contar, gente, a partir da primeira carreirinha aqui, olha, 1, 2, 6, 7, 8. Eu trabalhei um total de 60 carreiras. E o que eu quero mostrar pra vocês é que quando a gente dobra a nossa peça assim, olha, bate ponta com ponta, tá? Olha aqui, fica certinho a pontinha nas 4 pontas, ok? Então, eu trabalhei um total de 60 carreiras, contando carreira a carreira aqui no cantinho, conforme eu acabei de passar pra vocês. Sempre assim, ó, 1, 2, contei aqui nesse cantinho, tá? Total de 60 carreiras até, olha, essa daqui, vermelha. Essa daqui eu não contei porque eu vou iniciar juntinho com vocês. Por quê? Reparem que a gente vinha trabalhando, olha, 2 carreiras de uma cor, sempre fazendo esse ponto alongado na primeira e na segunda, ponto sobre ponto. A carreira é em vermelho. Sempre a gente fazia o ponto alongado e na próxima, ponto sobre ponto. E assim foi. Só que aqui no início, a gente iniciou, olha, com 2 carreiras normais, tá vendo? Ó, ponto sobre ponto, de bloquinho de 3 pontos altos. É diferente, não tem o ponto alongado nessas 2 primeiras. Então, eu vou fazer as 2 últimas na cor que eu iniciei, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos também. Não faço ponto alongado nessas 2 últimas. Outro detalhe, quer fazer maior? Quer fazer uma passadeira? É só dar continuidade por mais carreiras e somente depois você entra com o bico de acabamento. Quer fazer um jogo de cozinha? Faça uma passadeira maior e 2 tapetinhos menores nesta medida aqui. Porque na videoaula eu trago somente o tapetinho, mas várias dicas para você compor um jogo de cozinha, para você fazer um jogo americano, uma passadeira para colocar no pé da cama, ou um tapetinho com sobras de fio, usar aí na porta de entrada, no banheiro, enfim. Há várias possibilidades, é só usar a imaginação. Portanto, então, eu trabalhei 60 carreiras no total, já engatei aqui novamente o fio de outra cor, que eu já mostrei anteriormente como que a gente faz. Subi aqui 2 correntes, fiz mais 2 pontinhos, olha, ficando bloquinho sobre bloquinho. Uma corrente de intervalo e vamos seguir agora só com bloquinho. Então, eu venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto alto, no intervalo, um ponto alto, e no primeiro ponto aqui do bloquinho, um ponto alto. Bom, feito isso, eu faço uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto, no intervalo, um ponto alto normal, não é o ponto alto alongado, e no próximo, um ponto alto. Vocês observem que aqui na carreira anterior, os bloquinhos ficam na mesma direção. Veja bem, esse primeiro ponto, olha, você vem caminhando, ele está bem na direção do primeiro.
O segundo está aqui no intervalo, ele está bem na direção do segundo. E o terceiro? Bem na direção do terceiro. Então, todos os bloquinhos devem ficar na mesma direção. Porém, ao invés de fazer ponto alto alongado aqui no meio, eu estou fazendo um ponto alto normal. É só isso que muda nessas duas carreiras últimas. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No intervalo, um ponto alto. E no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto e sigo a mesma repetição até o final. Então, o que muda é que não estamos fazendo ponto alto alongado, certo? Então, eu vou adiantar minha carreira e já volto. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, olha, já segui por toda a minha carreira com os meus bloquinhos de 3 pontos altos, da forma que eu expliquei para vocês, tá? Meu último bloquinho aqui, uma corrente, já fiz 2 pontos, lacei o fio, meu último ponto, olha, sobre a segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 no início de cada carreira. Portanto, meu trabalho vai seguindo bem retinho aqui nas 2 laterais, olha só. E quando dobro o tapete, conforme eu mostrei pra vocês, fica certinho também. Nossa próxima carreira agora, e a última aqui no meu caso, não importa a quantidade de carreiras que você vai trabalhar aí na sua peça, caso você for fazer uma passadeira por muito mais carreiras que eu. As últimas 2 devem ser feitas desta forma, assim como nós iniciamos. Então, eu vou subir 2 correntes e vou fazer agora a minha última carreirinha. Viro aqui a peça e vou sobrepor ponto sobre ponto, eu venho no próximo, olha, no segundo, um pontinho, e no próximo, um ponto. Agora, é só repetir a sequência de pontos, exatamente igual à carreira anterior. Uma corrente, próximo bloquinho, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo bloquinho, ponto sobre ponto, até nosso último bloquinho. Certo? Vai ficando assim, vou adiantar o meu e já volto. Bom, pessoal, já finalizei aqui minha carreira, ficando bloquinho sobre bloquinho, até o último pontinho aqui, olha, na segunda correntinha, o último ponto alto, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira somente com pontos baixos em volta de toda a nossa peça. Para isso, eu vou subir aqui, ó, 2 correntinhas à altura de um ponto baixo e vou virar a minha peça. Porque se eu começar a preencher aqui com pontos baixos, olha, eu estou do lado avesso da minha peça, onde eu vinha fazendo todos aqueles arremates. Lembra que eu expliquei para vocês a maneira que eu faço? Corto aqui o fio e dou um pinguinho de cola? Vocês observem, olha, que não dá para ver nenhum dos meus arremates, porque eu vou trabalhando e já fazendo esse procedimento, olha só. Quando eu termino a minha peça, está prático, ficam poucos arremates. Então, desde o início, eu já venho cortando tudo e dando um pinguinho de cola. Só ficou esse último das últimas carreirinhas aqui. E eu deixei para vocês verem que é o lado avesso, tá? Então, eu não quero fazer os pontos baixos trabalhando agora, que já vai ficar no jeito para me fazer o acabamento. Então, eu vou virar a minha peça novamente, e estando agora do lado direito da minha peça, eu começo a trabalhar os pontos baixos. Então, essas 2 correntinhas já é meu primeiro ponto baixo, que está sobre este ponto alto. Eu venho no próximo, um ponto baixo, no próximo, um baixo. No intervalo de correntinha, um baixo, eu vou preencher, tá? Próximo bloquinho de 3 pontos altos, um baixo sobre cada um deles. Intervalo de correntinha, um pontinho baixo. Vai deixando bem firminho, tá? Pra ficar bem estruturado o seu tapete, pra ele ficar bem quadradinho e bem firminho. E eu vou seguir dessa forma, então, com ponto baixo sobre cada ponto alto e nos intervalos de correntinha, um pontinho baixo. Chegando lá no final da carreira, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, já estou chegando aqui no finalzinho, meus últimos pontinhos baixos, olha, fiz aqui no primeiro ponto, venho no próximo um baixo, e bem aqui no pezinho da segunda correntinha, meu último ponto baixo aqui dessa lateral menor. Vou fazer 2 correntes e vou virar o meu trabalho agora para estar trabalhando por toda essa lateral aqui maior. Fiz as 2 correntes, eu volto no mesmo pontinho onde eu fiz o último baixo, ou seja, aqui no pezinho da segunda corrente, e faço o primeiro pontinho baixo da lateral maior, certo? Bem no pezinho. Venho aqui entre o pontinho alto, ou seja, as 2 correntinhas, que é desta carreira aqui, eu faço um baixo.
Venho na divisão da carreira, gente, sempre vai ser na carreira e na divisão da carreira. Na carreira e na divisão da carreira. Então, eu fiz aqui na carreira, por trás do pontinho alto, agora eu venho bem no pezinho do ponto, olha, na divisão da carreira, um baixo. Tenho uma carreira agora, que é o pontinho alto. Venho por trás do pontinho, um baixo. Aqui eu não vou conduzir o fio trocando a cor, eu vou seguir com a mesma cor. Mas caso você queira ir fazendo ponto baixo em vermelho agora, ou a cor escolhida por você, é só você pegar o outro fio, deixa eu pegar pra mostrar aqui pra vocês rapidinho. Por exemplo, eu trabalhei nesse fio aqui. Você vai pegar o outro fio agora, caso você queira conduzir, tá? Vai entrar aqui no pezinho do ponto, porque você fez aqui, ó, na carreira, agora é na divisão da carreira. Entra, ao invés de você puxar a cor que está trabalhando, você puxa a cor que vai entrar a carreira, olha. Deixa uma sobrinha e já puxa a cor vermelha e passa por dentro, ó. Passou, vem na carreira, busca o fio vermelho e faz o baixo. Aí, vai ficando assim, ó, bem coberto, tá? Não fica aparecendo a outra cor. Aí, você vem na divisão da carreira, entra bem no pezinho, busca o vermelho, baixo. E vai levando a outra cor, pra você pegar ela aqui, novamente, assim como acabou de pegar a vermelha, certo? Vai conduzindo o fio. Agora, eu venho na carreira, por trás do ponto, busco o fio, um baixo. Olha só, já cheguei aqui onde eu vou pegar o bege. Então, eu entro. Você pode concluir esse ponto no vermelho e depois puxar o bege, ó. Concluiu no vermelho, vai entrar aqui por trás do ponto. Então, como vai acabar essa cor agora, eu vou entrar na outra, eu venho bem no pezinho do ponto. Ao invés de eu buscar o vermelho agora, eu busco o bege. Eu deixo o vermelho, busco o bege e passo por dentro, certo? Aí, eu venho entre o ponto aqui, na divisão por trás do ponto, busco o bege, mas vai levando o vermelho, trancando ele, olha. Busquei o bege, um baixo. Venho na divisão da carreira, vai conduzindo o vermelho. A gente vai fazendo pontinho baixo, prendendo o vermelho. Busca o bege, um baixo. Certo? Vem por trás do ponto, aqui na carreira, um baixo, é o bege. E vai trocando a cor. Só que no meu caso, aqui eu não vou ir conduzindo o fio. Eu vou fazer tudo na cor bege. Mas fica a dica para quem quiser fazer, assim como nós fizemos lá no tapete romaninho, certo? Então, eu vou seguir o mesmo padrão, porém com a mesma cor. Fiz por trás do ponto, agora eu venho bem no pezinho aqui, ó, na divisão da carreira, um pontinho baixo. Venho por trás do ponto, agora na carreira, um baixo. No pezinho do ponto, ou seja, na divisão da carreira, um baixo. Próxima carreira, por trás do ponto, um baixo, na divisão da carreira, bem no pezinho, um baixo. E sigo assim, por toda essa extensão. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando, olha, fica bem retinho, tá? E bem estruturado aqui a nossa peça. Estou finalizando aqui os últimos pontinhos baixos, fiz aqui na divisão da carreira, e tenho esse pontinho alto aqui, olha, da última carreira. Eu venho por trás desse pontinho, faço um baixo, e bem no pezinho desse ponto alto ainda, um baixo. Meu último ponto baixo dessa lateral maior. Faço duas correntes, viro o trabalho, para iniciar agora os pontos baixos da lateral menor. Esse aqui foi aquele pontinho, gente, aquele arremate, a sobrinha lá do início, onde nós iniciamos o cordão inicial para iniciar a nossa peça. Duas correntes, eu venho nesse mesmo pontinho aqui, eu fiz o último ponto baixo e faço o primeiro ponto baixo dessa outra lateral menor, certo? Venho no próximo pontinho, olha, um baixo, já vou prender nesse fiozinho e vou trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto e no intervalo um baixo também. Aqui o intervalo, um pontinho baixo. Assim como nós fizemos lá na lateral menor de cima. Ponto baixo sobre cada ponto alto do bloquinho à frente, bem justinho, tá, gente? Para deixar bem estruturado a nossa peça, olha, vai ficando bem firminho, bem quadradinho. Mais um baixo aqui no próximo ponto e no intervalo, um baixo. E sigo assim até o outro canto. Chegando aqui no outro cantinho, eu trabalho ponto baixo sobre cada um desses pontos, 3, até aqui no pezinho, meu último ponto baixo.
Faço 2 correntes, viro o trabalho para estar trabalhando na lateral maior. Faço mais um pontinho no mesmo ponto onde eu fiz o último baixo aqui, porque é o primeiro baixo da lateral maior, no mesmo pontinho. E sigo o mesmo padrão que acabamos de fazer ali. Por trás do ponto, na carreira, um baixo. Na divisão da carreira, um baixo. Por trás do ponto da próxima carreira, um baixo. Na divisão da carreira, um baixo. Certo? Então, eu vou adiantar essa parte e já volto com vocês. Bom, aqui eu já dei toda a volta na minha peça com pontinhos baixos, conforme eu expliquei pra vocês. Estou chegando aqui no finalzinho, gente, que foi aqui onde nós iniciamos, olha, as 2 correntinhas iniciais que faz a vez do primeiro ponto baixo da lateral menor. Fiz um ponto baixo aqui na divisão da carreira e tem a minha última carreira. Então, portanto, por trás desse ponto alto, um baixo. E o último ponto baixo deve ser bem no pezinho desse mesmo ponto alto, ou seja, onde eu iniciei, olha, as 2 correntinhas, tá vendo? O primeiro pontinho baixo aqui. Então, eu venho no mesmo ponto, um ponto baixo, que é o último da lateral maior. Faço 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo bem no pezinho dessa segunda correntinha onde iniciamos. 1, 2. Vem bem no pezinho dela, um ponto baixíssimo. Certo? Fica bem quadradinho a nossa peça e demos a volta aqui todinho com ponto baixo. Bom, feito isso, eu vou fazer aqui mais uma carreira de pontinhos baixos. Agora, fica mais fácil ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Se você quiser, não precisa fazer 2. Mas eu acho que com 2 carreirinhas de ponto baixo em volta da nossa peça, ele vai ficar mais estruturado, tá? Mais firminho ainda. Então, aqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto baixo. Eu venho no próximo ponto baixo, olha, esse está sobre este ponto aqui. Eu venho no próximo, um ponto baixo, pegando nas 2 cordinhas do pontinho baixo. Venho no próximo, um baixo, e sigo ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. É bem rapidinho. Quando chegar lá no cantinho, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a curvinha do nosso cantinho, e vocês vão repetir nos outros 3 cantos, que são 4 cantos do nosso trabalho. Então, eu vou explicar para vocês nesse cantinho, e vocês vão repetir nos demais, tá? Bom, já estou chegando aqui no finalzinho, olha que bacana que fica, a gente fica bem firminho, bem quadradinho, tá? Estou chegando aqui no último pontinho baixo da carreira, faço um baixo, até o último ponto. Aqui são aquelas 2 correntinhas de intervalo que fizemos na carreira anterior, lembra? Então, eu entro aqui nesse intervalinho de 2 correntes e faço um baixo, 2 correntes novamente, viro o trabalho para começar a trabalhar na lateral maior agora, e volto no mesmo intervalo de 2 correntinhas e faço um baixo, que é o primeiro baixo da lateral maior. E aqui dentro, eu fiz o último baixo da lateral menor. Então, nos 4 cantos, você vai fazer um baixo, 2 correntes e mais um baixo no intervalo de 2 correntes. Olha, aqui eu tenho mais um intervalinho de 2 correntes, eu vou fazer esse procedimento que eu acabei de falar. Um baixo, 2 correntes, um baixo. Aqui na parte de baixo eu tenho mais 2 cantos, o mesmo procedimento. Bem no intervalinho de 2 correntinhas, olha, um baixo, 2 correntes e mais um baixo. E sigo ponto baixo sobre cada ponto baixo. Assim como vamos seguir aqui agora, ó. Fiz o baixo no intervalo, 2 correntes, um baixo, venho já no do lado, olha, que é um pontinho baixo, e sigo. Ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Só isso, tá? É bem rapidinho e é bem prático também. Então, eu vou dar a volta em toda a minha peça e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça com pontinhos baixos. E aqui, olha, o meu último cantinho, aqui foi onde nós iniciamos com 2 correntinhas. Eu fiz meu último ponto baixo dessa lateral maior e tem as 2 correntinhas de intervalo aqui. Faço um ponto baixo no intervalo de correntinha, 2 correntes, viro, no mesmo intervalinho de 2 correntes, ainda um ponto baixo. E aqui foi onde iniciamos com 2 correntinhas, tá? As 2 correntinhas iniciais, 1, 2. Eu venho na segunda, um ponto baixíssimo. Certo? Então, agora, como que nós ficamos aqui, gente? Nós ficamos com um pontinho baixo aqui no intervalo e esse primeiro ponto baixo aqui da carreira. Então, esse primeiro pontinho baixo, a gente deve contar ele também, tá? Vamos começar agora o nosso bico de acabamento, que é aquele bico de acabamento muito usado em tapete oval e em tapete redondo. Já tem tapete oval aqui no meu canal com esse bico.
Só que agora eu quero trazer ele num tapete retangular e que vocês podem usar aí também, no tapete retangular ou em tapete quadrado, que dá super certo. Então, nós vamos subir aqui 2 correntes, altura de um pontinho alto, laço o fio, vem no próximo ponto, o segundo. Nós vamos fazer um grupinho de 7 pontos, mas esse aqui, olha, que está sem fazer, que sobrou, a gente já conta como um, porque a gente vai finalizar ele depois, quando a gente der toda a volta. Então, você já conta ele como um, embora ele não esteja aqui ainda. Aqui o segundo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. Aqui no próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo. Então, vocês entenderam, né? Nós temos 6 pontos. As 2 correntinhas contam como o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo é esse um pontinho baixo que tá sobrando aqui. A gente vai fazer ele depois que der toda a volta. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto, e agora eu sigo com um bloquinho de 7 pontos normal. Um ponto alto sobre cada ponto baixo. Olha, aqui já é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Um sobre cada ponto. Grupinho de 7 pontos. Uma corrente, pula um ponto e inicia mais um grupinho de 7 pontos altos. Bom, e como eu já sei que vai sobrar 2 pontinhos lá no final, em 2 grupinhos eu vou pular 2 pontos altos, ao invés de um, para bater certinho, porque eu já sei a contagem de pontos, tá? Caso você tenha feito sua peça mais larga aí, é só você fazer essa adaptação. Se você vê que vai sobrar ponto lá no final, você pula em alguns pontinhos, em alguns bloquinhos, 2 pontinhos. Por exemplo, aqui eu sempre pulei 1, nesse próximo eu vou pular 2. Então, aqui eu pulo 1, 2. Uma correntinha só. Venho no próximo e faço o grupinho de 7 pontos altos. 1, 2. Feito aqui o grupinho, então, eu já sei que 1 eu diminuí aqui, porque vai sobrar 2 lá no final. Então, eu já diminuí 1 aqui pulando 2. Uma corrente, pulo 1 e sigo com mais um bloquinho de 7 pontos altos. Feito aqui mais um bloquinho de 7 pontos, uma corrente, agora eu pulo 2 novamente. 1, 2. Inicio mais um bloquinho. Então, os 2 pontos que iriam sobrar ali no final, eu já usei eles aqui, certo? Eu já distribuí eles aqui. Eu pulei um a mais aqui e um a mais aqui, certo? E não vai interferir em nada aqui na nossa peça. O mesmo procedimento você vai fazer na lateral maior, e caso você tenha feito aí uma passadeira, que é mais comprida aqui, então, de certo, vai dar essa diferença, né? Não vai bater sempre lá no finalzinho os 7 pontos. Então, você deve fazer essa adaptação aqui que eu acabei de explicar. Você distribui esses pontos que faltou lá, pulando mais pontinho em alguns bloquinhos. Então, aqui já tenho 2, 4, 5, 6 e aqui o sétimo. Uma corrente, agora eu sigo pulando apenas um ponto e fazendo o bloquinho que vai dar certinho lá no final. Bom, aqui já estou finalizando o último bloquinho, estou com 2, 3, 4, 5, tenho 2 pontinhos baixos, olha. Aqui no próximo, o sexto, e no último pontinho baixo, o sétimo, tem que ser assim, certinho. Por isso, como eu já sabia que ia sobrar 2 pontos, eu distribuí eles aqui. Pulei 2 nesse bloquinho e 2 neste. Nós ficamos no total de 9 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feito aqui o último bloquinho, 2 correntes, vamos virar o trabalho e começar a trabalhar por toda essa lateral maior agora. O que que a gente faz? A gente não vai trabalhar aqui nesse intervalo, a gente vai vir, olha, no primeiro pontinho baixo. Aqui são as 2 correntinhas da curva, e aqui eu tenho meu primeiro pontinho baixo, certo? Eu laço o fio, já vou direto nesse primeiro pontinho baixo, não nas 2 correntinhas, tá, gente? Olha, as 2 correntinhas estão aqui, eu venho sobre o primeiro pontinho baixo e faço o primeiro ponto alto do meu grupinho de 7 pontos. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E aqui o sétimo ponto. Então, eu já fiz aqui o primeiro bloquinho de 7 pontos altos. Ele fica bem encostadinho com esse aqui, tá? Nos 4 cantos vai ser desta forma. A gente só pula o intervalo de correntinha. Faz 2 correntes, mas porém já vem no primeiro pontinho baixo, assim como nós fizemos no último pontinho baixo aqui. Uma corrente, pulo um ponto e sigo com os bloquinhos de 7 pontos.
Bom, aqui eu já estou finalizando essa lateral maior também, e aqui não precisou de eu fazer nenhuma adaptação, não precisei pular 2 pontos em nenhum dos bloquinhos. Estou finalizando o meu último aqui, estou com 6 pontos, 2, 4, 6, e o 7º bem aqui no pezinho, olha, do último pontinho baixo. Então, deu bem certinho. E aqui nessa lateral maior, nós ficamos com 1, 2, 3... Então, aqui nessa lateral maior, gente, nós ficamos no total de 16 bloquinhos de 7 pontos altos. Portanto, nessa lateral maior aqui do outro lado, devemos ter 16 bloquinhos também. Vamos iniciar agora a outra lateral menor. Feito o último ponto, 2 correntes. Laço o fio já vem sobre o primeiro pontinho baixo aqui. Lembrando que nós temos as 2 correntinhas de intervalo e o primeiro pontinho baixo, certo? Devemos fazer em cima do primeiro pontinho baixo e não dentro das 2 correntinhas. Então, eu já faço o primeiro pontinho baixo da minha lateral menor aqui na parte de cima. Venho no próximo pontinho baixo, meu segundo ponto alto. Se você achar que aqui onde a gente fez 2 correntinhas é pouco, repuxou o seu trabalho, pode fazer 3, tá? Porque isso depende da tensão do ponto de cada um. No próximo, o meu terceiro ponto alto. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as mesmas adaptações que eu fiz lá na lateral de baixo, eu vou fazer aqui, seguindo, gente, a mesma direção, para bater bem certinho. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como na lateral maior, eu já sei que bateu certinho, então eu não preciso me preocupar com a outra lateral maior. Uma corrente, pulo um ponto, mais um bloquinho de 7 pontos altos. Aí, eu vou olhando lá na lateral menor de baixo, aonde foi que eu pulei 2 pontos de base, para me pular na mesma direção aqui na lateral de cima, para ficar bonitinho o acabamento da nossa peça. 2, 4, 6 e o 7º ponto. Uma corrente e vou olhar aqui na parte de baixo, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, depois do 4º bloquinho eu já pulei 2. Fiz um, pulei um, fiz outro, pulei 2. Então, nesses 2 pontos aqui, na mesma direção aqui na parte de cima, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Então, eu vou adiantar o meu, respeitando essas regrinhas que eu passei pra vocês, pulando na mesma direção, 2 correntes, e aqui na outra lateral maior, o mesmo procedimento que acabamos de fazer ali juntinho, tá? Então, eu vou adiantar e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha outra lateral maior. Estou aqui, ó, com 2, 3, 4, 5 pontos altos. No próximo aqui, o 6º. E sobre o último pontinho baixo, meu 7º ponto alto. Ficando com a mesma quantidade de bloquinhos da outra lateral maior. Vou fazer 2 correntes, se preferir, faça 3, como eu citei. E aqui, olha, é o espacinho de 2 correntinhas e esse aqui é o pontinho baixo, né? Que a gente tem da outra carreira. Lembra que eu falei, a gente tem 6 pontos e o último a gente vai fazer aqui? Então, eu já laço o fio, vem nesse pontinho baixo, faço um ponto alto, ou seja, é o último desse aqui, ó, o 7º. Eu venho nas 2 correntinhas iniciais e finalizo com ponto baixíssimo. Então, agora ficou completinho aqui, nosso bloquinho de 7 pontos, certo? Para iniciar nossa próxima carreira, daqui a gente já vai iniciar. Então, eu já subo 2 correntes, altura de um ponto alto. Laço, venho no próximo, o 2º ponto. Vamos ter agora bloquinho de 5 pontos. No próximo, o 3º. No próximo, o 4º. E no próximo, o 5º. Ou seja, eu pulo o primeiro, que eu já deixei aqui para trás, e pulo o último também, eu deixo sem trabalhar. Faço uma correntinha, venho no intervalo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo bloquinho, pulo o primeiro e trabalho a partir do 2º, ponto sobre ponto, ficando com um total de 5 pontinhos. Aqui já é o 3º, o 4º e o 5º. Então, eu pulo o primeiro de cada bloquinho e deixo o último de cada bloquinho, dessa forma. Uma corrente, vem no intervalo, um ponto alto. Uma corrente, passo para o próximo bloquinho, mesmo procedimento. Eu pulo o primeiro, venho no próximo, ponto sobre ponto e deixo o último. Ficando com um bloquinho de 5 pontos, tá? Então, eu vou adiantar aqui essa minha carreira. Quando chegar ali no cantinho, eu volto junto com vocês. Bom, e chegando aqui nesse último bloquinho, gente, a gente faz um pouquinho diferente, tá? Eu vim trabalhando sempre, olha, pulando o primeiro, ponto sobre ponto, deixando o último. Uma corrente, um pontinho alto no intervalo.
Aqui eu já pulei o primeiro desse último bloquinho, fiz ponto sobre ponto e vou até o último ponto. Olha, eu não deixo o último sem trabalhar, diferente dos que eu fiz aqui nos demais. Então, nesse último bloquinho, a gente pula o primeiro e trabalha ponto sobre ponto, ficando com 6 pontos. E os demais ficando com 5. Esse aqui do primeiro, ó, ele está incompleto esse último pontinho também. Quando a gente der toda a volta, a gente vai finalizar aqui, tá? Então, eu fiz aqui um total de 6 pontos, pulei o primeiro ponto sobre ponto. E aqui no canto, sempre é 2 correntes e não uma, diferente daqui. Venho aqui nesse intervalo de 2 correntes, faço um pontinho alto, igual fizemos aqui, 2 correntes, venho já aqui para esse grupinho do canto, no primeiro eu já começo a trabalhar, olha, para ficar igual aqui. Ponto sobre ponto e deixo o último. Aqui já tenho 3, 4, 5 e 6. E como eu citei na carreira anterior, se você achar melhor, você pode fazer 3 correntes aqui. Para mim dá certo só 2, olha. Aí você viu a atenção do seu ponto, se você precisa fazer 3 aqui. Nos 4 cantos, nós vamos trabalhar desta forma, ponto sobre ponto. Só o primeiro que a gente pula e vai até o último. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, como aqui está do outro lado, é ponto sobre ponto e deixa o último. Certo? Nos 4 cantinhos, assim. E segue normal. Uma corrente no intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo bloquinho, pula o primeiro, ponto sobre ponto e deixa o último. E lembrando que nos 4 cantos do nosso crochê, eu já fiz um junto com vocês, faltam mais 3. É da mesma forma que acabamos de trabalhar aqui juntinho, tá? Aqui, um pontinho, já tenho 5, pulei o primeiro, deixei o último. Uma corrente, um ponto alto no intervalo. Uma corrente, segue o mesmo padrão por toda a volta. Então, eu vou adiantar aqui toda a minha peça e já volto com vocês. Bom, aqui já estou finalizando a minha volta, estou fazendo meu último grupinho, aonde eu pulei um ponto, trabalhei ponto sobre ponto até o último, porque é o nosso canto. Então, eu fico aqui no total de 6 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diferente dos demais, aonde ficamos com 5. Faço 2 correntes, pois é o canto, venho aqui no intervalo de correntinha, faço um ponto alto, 2 correntes, vou virar e aqui já foi onde nós iniciamos. E tem um ponto aqui, ó, incompleto. Eu venho nele, um ponto alto e finalizo na segunda correntinha onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Assim, ficamos aqui agora com 6 pontos completos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos iniciar nossa próxima carreira. Daqui eu já subo 2 correntes, altura de um ponto alto, sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último sem trabalhar. Então, aqui já tenho 3 e 4, deixando o último. Mas, quando a gente der toda a volta, a gente vai fazer esse aqui também, tá? Ficando um total de 5 pontos, nos cantos. Feito aqui meu grupinho, eu vou laçar o meu fio sem correntinha de intervalo. Se o seu ponto for mais apertadinho, você pode fazer uma correntinha, tá? No meu caso, eu não vou fazer. Já vou laçar o fio, venho direto nesse pontinho alto da carreira anterior, faço um ponto alto, uma corrente. No mesmo ponto, o segundo ponto alto, uma corrente. E no mesmo ponto ainda, o terceiro ponto alto. Certo? Um grupinho de 3 pontos. Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto. Sem correntinha, já laço, venho no próximo grupinho, pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto, 2 e 3. E deixo o último ponto sem estar trabalhando. Dessa forma, será a nossa repetição aqui na lateral menor e aqui na lateral maior. No cantinho, muda. Então, sem correntinha, se preferir, faça uma, se o seu ponto for mais apertadinho, vem nesse ponto da carreira anterior e faz 3 pontos. Uma corrente, 2, uma corrente e o terceiro, tudo no mesmo ponto. Sem correntinha, vem para o próximo grupinho, pula o primeiro e trabalha ponto sobre ponto, ficando com 3 pontos altos, e deixa o último. Sem corrente, vem no pontinho alto da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, uma corrente e o terceiro ponto alto. Seguimos assim por toda a lateral. Ali no cantinho, eu volto com vocês.
Bom, já estou chegando aqui no finalzinho, vim trabalhando na repetição que eu passei pra vocês. Aqui, meu último bloquinho, pulei o primeiro ponto, ponto sobre ponto, já estou com 3. Aqui no próximo, o quarto, e no último ponto, meu quinto ponto alto. Como eu disse, nos 4 cantos serão diferentes, tá? Sempre teremos mais pontos. Feito isso, aqui no canto são 2 correntes, venho naquele pontinho da carreira anterior e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, certo? Faço 2 correntes, já vou virando a minha peça, venho aqui no grupinho já no primeiro, sem pular, aqui nos cantos a gente não pula. Trabalho ponto sobre ponto e deixo o último. Já tenho aqui 3, 4 e 5. Deixei o último sem trabalhar, então, no cantinho fica assim, tá? Sem corrente, agora, eu laço, venho no pontinho da carreira anterior e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, o segundo, uma corrente e o terceiro. Sem corrente, vou para o próximo bloquinho, pulo o primeiro, ponto sobre ponto, ficando com um bloquinho de 3 pontos. 2 e 3. Lembrando que, se preferir, você pode fazer uma correntinha aqui na hora de entrar no grupinho, tá? E nos 4 cantos, gente, dessa forma que acabamos de trabalhar aqui. Então, eu vou adiantar o meu, já volto aqui com vocês. Bom, aqui já estou finalizando a minha carreira, dei toda a volta. Meu último bloquinho, gente, pulei um ponto, ponto sobre ponto, já estou com 4, e aqui sobre o último, 5 pontos, porque é o canto. 2 correntes, vem aqui naquele pontinho da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente e mais um pontinho sobre o mesmo ponto. 2 correntes, porque é o cantinho, vou virar aqui a minha peça e vamos finalizar, olha, fazendo aquele último pontinho alto que fica faltando aqui. Um ponto alto e ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha onde iniciamos. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira. Daqui, eu vou subir 2 correntes, altura de um ponto. Laço, venho no próximo um ponto, no próximo um ponto. Eu sempre deixo o último sem trabalhar e depois eu finalizo fazendo esse último aqui, tá? Ficando um total de 4 pontos nos cantos agora. Feito isso, eu laço meu fio, venho sobre este ponto daquele bloquinho de 3, faço um ponto alto e um ponto picô, 3 correntes. Eu venho por trás do meu pontinho alto, um ponto baixo. Nesse ponto do meio, eu faço 2 pontos altos com picô. Então, faço as 3 correntes, venho por trás do ponto, um pontinho baixo. E no mesmo ponto ainda, eu faço o segundo ponto. Um ponto, 3 correntes, por trás do ponto, um ponto baixo. E no último ponto aqui, um ponto alto e 3 correntes para formar o ponto picô. Venho por trás do ponto, um baixo. Nós ficamos no total, olha, de 4 pontos altos com picô. 1, 2, 3 e 4. Sem correntinhas, se preferir, faça uma, isso depende da tensão do seu ponto. Venho no bloquinho de 3 pontos, eu pulo o primeiro, venho no segundo, ou seja, no do meio, e prendo com um pontinho baixo. Então, fica assim, bem justinho, tá? Meu ponto já é apertadinho, então dá firmeza aqui na minha peça. Se o seu ponto for muito apertado e repuxar, você pode fazer uma correntinha aqui de intervalo e uma aqui no final também. Feito isso, sem corrente ou laço, venho para o próximo bloquinho e faço o mesmo procedimento. Eu tenho 3 pontos. No primeiro, eu faço um ponto alto, 3 correntes, venho por trás do ponto e prendo com ponto baixo. No ponto do meio, faço 2 pontos altos sobre ele. 3 correntes para formar o ponto picô, venho por trás, um baixo. E no mesmo ponto, o segundo. 3 correntes, venho por trás do ponto, um baixo. E sobre o último ponto alto do bloquinho, um ponto alto com picô também. 3 correntes, venho por trás do ponto, um baixo. Então, eu já repeti, olha, pela segunda vez, 4 pontos altos com picô. Venho no grupinho de 3 pontos, no ponto do meio, eu pulo o primeiro e deixo o último. Eu prendo com ponto baixo e sigo desta forma. Quando chegar lá no cantinho, eu venho com vocês. Bom, chegando aqui no nosso cantinho, como que vai ficar agora nossos 4 cantos? Fiz aqui meu último grupinho, sem correntinha, eu venho aqui no grupinho do canto, eu pulo o primeiro e trabalho ponto sobre ponto, assim como nós fizemos
ali no início, tá? Então, eu já tenho 2, 3, 4 pontos altos. Até o último ponto, nos 4 cantos, serão dessa forma aqui, certo? Faço 2 correntes, venho no grupinho aqui do cantinho, sobre o primeiro, faço o mesmo procedimento. Um ponto alto com picô. 3 correntes, venho por trás do ponto, ponto baixo. No ponto do meio, eu faço 2 pontos altos com picô. 3 correntes por trás do ponto, ponto baixo. E o segundo, no mesmo lugar. 3 correntes, venho por trás do ponto, ponto baixo. E no último pontinho, um ponto alto com picô. Já vou virando a minha peça. 3 correntes por trás do ponto, ponto baixo. Ficamos assim aqui no canto. 2 correntes, venho no grupinho do canto, já no primeiro, ponto sobre ponto e deixo o último. Já tenho 2, 3 e 4. Assim como aqui do outro lado, olha. Então, fica bem certinho nosso cantinho. Fica dessa forma aqui, os 4 cantos, ok? E agora, eu sigo normal. Sem correntinha, se preferir, faça uma correntinha, como eu já citei. Vem no grupinho, mesmo procedimento. No primeiro ponto, um ponto alto com picô. No ponto do meio, faço 2 pontos altos com picô, 3 correntes, por trás do ponto, ponto baixo. Mais um no mesmo ponto, 3 correntes, por trás do ponto, ponto baixo. E aqui, meu último ponto. Feito isso, sem correntinho, venho no próximo grupinho, pulo o primeiro, vou lá no do meio, prendo com ponto baixo, e se preferir, faça a correntinha. Então, eu vou dar a volta em toda a minha peça, e lembrando que nos 4 cantos, dessa forma aqui, tá? Bom, pessoal, já dei aqui toda a volta na minha peça com o mesmo procedimento, e lembrando sempre que nos 4 cantinhos é diferente, tá, gente? Olha, fiz o último aqui, pulei o primeiro, ponto sobre ponto, fiquei com 4. Fiz meu grupinho aqui de ponto alto com ponto picô, 2 correntes, e eu tenho aquele pontinho, olha, que sempre fica incompleto aqui no início. Um ponto alto, e finalizo com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha, aonde eu iniciei. Então, a gente fica agora com 4 pontos completos aqui, tá? E aqui, no caso, pode cortar o fio e fazer o arremate. Deixo uma sobrinha e passo ainda por dentro dessa laçadinha aqui, dando um nozinho. Bom, sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha, para não repuxar o meu fio, eu trago essa pontinha aqui, ó, lá para o lado avesso da minha peça. Vou dividir em 2 partes. Pego outra pontinha aqui no avesso, passo uma parte e dou 2 nozinhos. Feito isso, esse excesso eu ainda escondo por alguns pontinhos aqui, olha, tudo no avesso, tá? Corto também esse excesso de fio e dou um pinguinho de cola bem aqui na pontinha. Bom, pessoal, então é isso. Assim eu finalizo mais uma videoaula aqui no canal com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, eu vou pedir para você deixar aquele joinha aí que me ajuda bastante na divulgação e no crescimento do meu canal. Um grande beijo e até a próxima aula!